Vamos lá, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam sempre todos bem-vindos. Galera, vamos lá, porque o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão eu tô acompanhando, embora o meu Fortaleza não esteja por lá, mas eu estou acompanhando o Campeonato Brasileiro, principalmente por causa do Remo, que eu vou ficar na torcida pelo Remo aí, que ele fique na Primeira Divisão, tá bom? Muito movimentado, muitos gols, cara, inclusive ex-jogadores do Fortaleza tendo destaque, né? Muitos jogadores aí do Fortaleza, ex-Fortaleza, se destacando no jogo, nos jogos do Brasileirão. Aí vamos lá. Primeiro aí o gol do Hulk, né? Fez 1 a 0 para o time do Galo contra o time do Remo. Apesar de veterano, é muito bom, né? O Hulk, né, cara? Joga demais. Aí fazendo um para o time do Atlético. Que jogão. Eu não assisti o primeiro tempo, né? E aí o Vitor empatou aí para o time do Remo, deixando tudo igual ainda no primeiro tempo. Reação do Remo no primeiro tempo. Empatando o jogo ali, ó. Um cochilo da zaga ali do Galo. Eu não assisti o primeiro tempo, não tem como muito falar. Mas o segundo tempo assisti boa parte do jogo. Cara, e vou contar um negócio pra vocês, hein. O time do Remo merecia ter saído com a vitória, pelo menos pelo que eu vi no segundo tempo. Em certo momento da partida, o Remo dominou o jogo. Teve certo momento lá quando estava 1 a 1. Aí o Atlético empatou, na verdade fez o 2 a 1 nesse gol de cabeça. Em momentos lá no segundo tempo que a gente via que era iminente, né, a chance do time do Remo fazer o gol. Tamanho era o volume que ele implantou jogando fora de casa, hein, cara. Eu particularmente me surpreendi com a atuação do Remo. O Osório soltou o time também no segundo tempo, deixou o time bem mais ofensivo. E aí o gol do Pikachu, né, velho? Pikachu, o raio do Pikachu, meu amigo. Gol do Pikachu. Ainda tinha torcedor do Fortaleza que não queria mais o Pikachu, velho. Vou te contar um negócio, hein? Mas tá aí, Pikachu brilhando com a camisa do Remo, sempre fazendo gols. Se eu não me engano, já é bem o quarto gol do Pikachu com a camisa do Remo, hein? Golaço, cara. Como ele sempre faz, né? Bate bem na bola. Dificilmente ele desperdiça essas chances assim, né? E contra o Galo ele marca. Me lembro de um gol assim contra o Galo. E aí o Aleph Manga virando o jogo, cara. Incrível. Que bobeira da zaga lá do time do Atlético. E aí o time do Remo vira o jogo com o Aleph Manga. Aliás, eu não sei porque o Aleph Manga nunca foi olhado pela diretoria do Fortaleza. Eu sempre achei ele um bom jogador desde quando ele estava no Volta Redonda, jogando no Campeonato Carioca. Foi um jogador que eu até falei sobre ele, mas a diretoria do Fortaleza não sei. O cara rodou muito, né? E aí, golaço, hein, cara. Bom jogador, Aleph Manga. Bom jogador. E aí, velho, assim, esse terceiro gol do time do Atlético, do Dudu, vou contar um negócio. Cara, que moleza, faltando nada, né, de minutos para acabar o jogo. E aí eu vi um buraco na defesa do Remo. O lateral esquerdo do Remo cochilou, deixou um buraco ali. Um buraco, o cara na ponta recebeu, fez o cruzamento pro Dudu. Ó, o buraco ali. E aí o Dudu cruzou. O cara cruzou, o Dudu fez o gol sozinho, ó. Dá pra ver aí nessa linha de impedimento. Aliás, que linha de impedimento mequetrefe, né? Disseram que ia ser igual da Europa, mas a gente sabe que aqui no Brasil a esculhambação é grande ainda. Eu particularmente não confio nessa tecnologia sendo manuseada pelos brasileiros. Eu não confio, tá bom? Que fique claro isso. E aí, o que me chamou a atenção, olha o buraco aqui, velho. Olha o buraco aí, ó. O cara sozinho na ponta, o lateral. Cadê o lateral, velho? Cadê o lateral do Remo, ó? Que coisa, meu. O cara tava só. E aí, recebeu a bola, fez o cruzamento e fez aí o gol, né? O Dudu fez o gol ali do time do Atlético, empatando o jogo no último lance, praticamente, da partida. Que pena, o time do Remo deixou escapar esses 3 pontos que seria importante, né, para que o Remo pudesse somar 4 pontos dentro do campeonato. No início de campeonato tem que somar ponto, hein? O Remo já vacilou
fez um bom jogo contra o time do Vitória, eu assisti, mas aí depois acabou cedendo ali espaço demais. Contra o time do Mirassol, cara, fez 2-0 e não segurou, velho. Acabou tomando também o gol na reta final e não teve força para reagir. Jogando dentro de casa, não pode desperdiçar pontos assim como esse, como o Mirassol e como o Remo teve contra o time do Atlético, porque tomou o gol no último minuto, no último lance. E aí o Bahia fazendo 1-0 com o Juba ainda no primeiro tempo. E aí o Bahia conseguiu essa vitória importante, né, de 1-0, que deixou o Bahia na segunda colocação, cara. E aí a classificação do campeonato brasileiro, vamos dar uma olhada aqui, ó. Na classificação aqui do campeonato, o Bahia tá na segunda posição, hein, cara. Na segunda posição do campeonato, 7 pontos. Muito bem o time do Bahia, apesar de ter feito um jogo horroroso. O Bahia jogou muito ruim contra o Vasco, sofreu muita pressão do time vascaíno, mas acabou segurando o resultado de 1-0. E o Remo, na classificação, fica ali em 15º colocado. Dá pra ver? Ah, tá aí. 15ª colocação aí o time do Remo. Cara, assim, não pode desperdiçar. Se o Remo, né, desperdiçar essas pontuações aí, tomando gol no final do jogo, é complicado para se manter. Mas vou ficar aqui na torcida para o time do Remo conseguir a sua permanência na primeira divisão e quem sabe um confronto de leões, né, confronto do leão azul com o leão tricolor. E é isso, velho. Jogos aí do Campeonato Brasileiro. Agora vamos aqui às informações do Fortaleza. Cara, assim, vamos lá, galera. Tem essa notícia aqui do Fortaleza em relação ao jogador Mancha, né? Vamos lá, Mancha e também o Breno Lopes. Aliás, o Breno Lopes marcou 2 gols ontem. Não era para ter vendido esse cara, não era. A diretoria do Fortaleza vendeu o cara para ganhar 7 milhões e parece que não pagou ainda. Vamos lá, o Palmeiras ingressou aí com ação contra o Fortaleza na Câmara Nacional de Resolução dos disputas, né, que é o CNRD da CBF para cobrar aí valores referentes à negociação do zagueiro Gustavo Mancha, que ainda era na gestão do Marcelo Paes, né? O clube paulista alega a existência de uma dívida relacionada à referência do defensor. As informações da ESPN. De acordo com o processo protocolado, o time do Palmeiras reivindica o pagamento de parcelas que estariam pendentes conforme os termos confirmados entre as partes no momento da negociação do atleta. O clube entende que o acordo não foi integralmente cumprido e por isso recorreu aí ao órgão responsável. Cara, vou contar um negócio para vocês, velho. Que coisa feia, hein? Que coisa feia do Fortaleza. É isso que a gente, cara, o que eu cobro mais no Fortaleza é transparência, irmão. Não importa quem é que tá lá, não importa. O Fortaleza, por sua vez, ainda não se manifestou. Pois tá devendo, tem que pagar, irmão. A venda do Mancha, que foi em torno de 4,5 milhões de euros, que dá, né, em torno de 28,3 milhões na cotação da época. O Alviverde, o clube que revelou aí o atleta, tem direito a 30% dessa negociação que foi feita. Ou seja, o Fortaleza tem que pagar 30% desse dinheiro. Eu não sei se o Fortaleza fez um negócio parcelado, até acho que foi parcelado, né? Tá recebendo, mas que não repassou para o time do Palmeiras, que tem direito aí a cerca de 4,6 milhões aí, aproximadamente aí, o time do Palmeiras tem direito, né? Assim, cara, eu não sei por que o Fortaleza não pagou ainda o time do Palmeiras. Se tá recebendo, cara, tem que pagar, né? Tem que pagar. E a outra era do Breno Lopes, né? Parece que o Breno Lopes também, parece que não foi pago ainda o time do Palmeiras. Eu vou esperar o pronunciamento da diretoria do Fortaleza em relação ao Mancha, porque ainda foi na gestão do Marcelo Paes, e também o Breno Lopes, que foi vendido agora recentemente
por essa atual diretoria amadora do Fortaleza. Tá bom? Mas vamos lá, o destaque aqui é que o Fortaleza aí fez as suas contratações, o reforço, né, incorpora aí o elenco do Fortaleza e deixa o Fortaleza mais recheado aí. Então, não tem desculpa mais agora pro Carpini. Eu sei que muito torcedor do Fortaleza está cobrando o Carpini, tem que dar aí no mínimo agora uns 5 jogos pro Carpini tentar fazer com que o time do Fortaleza consiga pegar um entrosamento, porque os caras chegaram, mas não é só chegar e já se entrosar, não, tem que dar tempo. Alguns jogadores precisam de adaptação e tal, a gente sabe disso, né? Então o Carpini vai ter, cara, assim, vai trocar o pneu do carro andando, com o carro andando, porque agora já tem a semifinal com o time do Ferroviário, vai ter que colocar os jogadores ali, um ou outro ali, para estrear já contra o Ferroviário. Se cansar, tira, bota outro, ou seja, o bom é que ele tem pelo menos peça, né, para repor aí, caso precise durante o jogo. Mas é isso, é o que o Carpini pode fazer, isso é trabalhar, embora, lógico, com o campeonato em andamento, não tem muito o que fazer, os jogadores que chegaram aí, eu até acredito que estavam treinando nas suas equipes, e a única coisa que vai precisar é de entrosamento e se encaixar no esquema do jogo aí, que gosta de fazer o Carpini. Pelo menos peça de reposição agora ele tem, e aí, lógico, claro, se o Fortaleza não mostrar um futebol, a gente está aqui para cobrar o Carpini mesmo. E aí, irmão, eu também não vou passar pano, não. Entendeu? Como eu falei, eu não passo pano nem pro meu irmão, quanto mais para treinador, para dirigente. Eu gosto de ser realista no que eu vejo. Né? Eu sou realista no que eu vejo, então eu falo o que eu vejo. Então não adianta a gente passar pano, não. Quando eu pedi para que o torcedor tivesse um pouquinho mais de calma com o Carpini, é porque o cara não tinha peças. Agora ele tem, e aí vai depender dele, né? Fazer com que o time ande dentro de campo. Mas é isso. Galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Para você que não é inscrito, se inscreve. Não se esquece de deixar o like, que é sempre importante. E é isso aí. Novidades do futebol brasileiro e também do Fortaleza aqui no nosso canal. Qualquer novidade, se o Fortaleza pintar alguma contratação, alguma novidade relevante, a gente coloca aqui no nosso canal, tá bom? Valeu, forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do esporte, amantes do futebol, seja lá o horário que você abrir esse vídeo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Valeu!